27 jogadores, 14 mudanças de lineup e uma pequena mancha na história. No vídeo de hoje você vai ver todas as lines e jogadores que passaram pelo MIBR desde a sua volta pro CS. E rapaziada, esse vídeo está sendo feito com o apoio do nosso site parceiro, o Keydrop, e durante o vídeo vocês vão ver o site aí de fundo, beleza? O Keydrop é o maior site para abrir caixas de CSGO no momento. Você pode tanto abrir caixas, fazer upgrade, contratos e também batalhas com outros players no Keydrop. Você também pode participar dos eventos inéditos que acontecem todo mês. O link do site vai estar na descrição e utilizando o cupom PRATAS você ganha 10% de bônus no seu depósito, beleza? Made in Brasil, ou mais conhecida como MIBR, uma tag lendária do CS 1.6 que ganhou vários títulos e fez muita história no game de 2003 a 2010, e com passagem de grandes nomes do cenário hoje em dia, como FNX, Gaules, Kogu, MCH, BTO, Beat e vários outros jogadores. A lista é bem extensa. A tag que foi e ainda é muito amada pelos torcedores, mas que teve uma volta ao cenário muito conturbada, com muitas derrotas que são duras de esquecer, muitas polêmicas e o principal, as incontáveis trocas de lineup. E há quem concorde com o que o FNX disse lá em 2016. Se o MIBR voltar mesmo, vai ser uma piada, na minha humilde opinião. Vão acabar com o nome que foi bem representado. 2 anos após essa frase, o MIBR voltava com toda a força para o FPS mais famoso do mundo. E em junho de 2018 era anunciada a volta da lendária tag do CS 1.6, agora no CSGO. E juntamente com a volta da tag, foi anunciado também quais seriam os jogadores para essa volta histórica: Fallen, Fer, Coldzera, Boltz e Stewie. Essa era a antiga line que pertencia a SK Games. E sim, rapaziada, meteram um americano no meio da line de brasileiros. E não que isso seja um problema, no começo parecia tudo bem, até que a questão da comunicação viraria um problema. Boltz, que teve dificuldade para se adaptar ao novo formato do time e comunicação em outra língua, acabou sendo quicado do time. Então essa foi a primeira line do MIBR que acabou durando apenas um mês com a org. Logo após a saída do Boltz, a decisão do time foi de contratar outro jogador americano, que no caso seria o Terry. Terry, que sempre mostrou ser muito amigo dos brasileiros, interagindo em streams, campeonatos, etc. E principalmente, se dava muito bem com o Fallen. E com o Stewie no time, outro americano, facilitaria mais ainda a sua entrada, já que atuaram juntos e ganharam um Major pela Cloud9. Mas como nem tudo são flores, após 6 meses e um título ganho apenas, os jogadores decidiram voltar com a line 100% BR, quicando os dois gringos, o Stewie e o Terry. Assim, chegando no final, a segunda lineup do MIBR em dezembro de 2018. E com isso, a volta da tão sonhada line campeã de tudo lá em 2017 finalmente estava acontecendo. E em janeiro de 2019, Taco e Phelps se juntavam novamente a Fallen, Fer e Coldzera. No começo todos achavam que os problemas estavam resolvidos e que com essa line a MIBR conseguiria ganhar títulos novamente. Muitas expectativas criadas, o clima do time parecia mostrar que tudo seria diferente dessa vez, mas não foi muito bem isso que aconteceu. Com pouco tempo para se preparar para a sequência de campeonatos e depois de bater na trave algumas vezes, 6 meses depois, em junho, essa line que muitos botavam fé que voltaria ao topo do CSGO também era desfeita. A decisão dessa vez para a mudança da line foi a saída do Phelps. Essa foi a terceira lineup do MIBR em apenas um ano. E bom, para a formação da quarta lineup dentro de um ano, o jogador escolhido para completar o quinteto no MIBR foi o Lucas 1. Mas também seria uma lineup que não demoraria muito tempo para ter uma nova mudança. Com o último ano bem conturbado, sem ganhar títulos, muitas derrotas e uma pancada de mudanças de jogadores, chegou a notícia que chocou o cenário na época e deixou os fãs de CS brasileiro bem tristes. O quarteto, que foi campeão de 2 Majors, se separava após 5 anos jogando juntos. Coldzera, o principal jogador daquela line, decidiu se retirar do time para procurar um novo destino, um mês antes do Major de Berlim em 2019. Com isso, o MIBR acabou jogando o Major com o Coach Zeus no lugar do Coldzera, e o resultado foi esse aí. Então em junho, a quarta lineup formada pelo MIBR chegava ao fim novamente, em menos de um mês. E então, 2 meses depois da saída do Coldzera, em setembro, KNG era anunciado como o novo quinto player do MIBR. Então a line ficaria a seguinte: Fallen, Fer, Taco, Lucas 1 e KNG. Essa era a quinta lineup do MIBR em 1 ano e 3 meses. E na minha opinião, rapaziada, já tava na cara que eles estavam perdidos e que essa line também não duraria muito tempo, mano. E foi isso mesmo que aconteceu. Após uma sequência de péssimos resultados e novamente com apenas 6 meses de line, o Lucas 1 era retirado do time para dar o lugar para um jogador novo. E esse jogador seria o argentino Meyerni. Com isso, o MIBR novamente anunciava sua lineup para a temporada de 2020. E essa era a sexta
lineup desde a volta da tag. Então, começando o ano com uma cara nova, torcedores e jogadores do MIBR se sentiam confiantes pro ano de 2020. Esperavam que aquele ano seria diferente e quem sabe um campeonato ajudaria o time a ganhar confiança, ou talvez mesmo ficar só mais que 6 meses com a mesma line, mano. Com péssimos resultados igual a line anterior, em maio o argentino Meyern era movido pro banco no MIBR para dar espaço ao brasileiro TRK. Com isso, assim se encerrava mais uma lineup do MIBR, a primeira do ano, mais a 7ª em apenas 2 anos de org. E quem pensava que as coisas não poderiam piorar, acabou mordendo a língua. Em agosto, surgiu toda aquela polêmica dos coaches abusando de bug no meio dos jogos. O Dead, que na época era o coach do MIBR, foi afastado por conta das investigações, e com isso abalando ainda mais as estruturas do time. E então, chegamos em setembro de 2020, aonde aconteceria uma mudança absurda no time e junto com isso, uma das piores tretas já vistas no cenário brasileiro de CSGO. Fer e Taco são afastados do time, e com isso, Fallen também pediu para ser movido para o banco do MIBR. O motivo disso? Desavença interna dos jogadores com toda a equipe do MIBR. Então assim era desfeita a 8ª lineup do MIBR em 2 anos e 3 meses. E bom, com a saída dos principais jogadores do time, restando apenas KNG e TRK, e o KNG sendo o novo capitão do time, em outubro o MIBR começa a procurar os novos nomes que iriam recompor esse time. Um time que seria temporário, mas dependendo dos resultados poderia rolar um contrato no fim do ano. E os escolhidos dessa vez foram Lucas 1, voltando após alguns meses, Léo DRK e o VSM. Após os 3 meses que restavam para acabar o ano, outra treta envolvendo a organização do MIBR viria à tona. O possível motivo seria o péssimo contrato oferecido aos jogadores. Sendo assim, sem nenhum acordo entre os jogadores e a org, Lucas 1, VSM e Léo DRK decidem não continuar com a equipe. E com isso, KNG e TRK pedem para ser movidos para o banco do MIBR. Então, com direito a desbande e uma treta bem pesada, a 9ª lineup do MIBR também chegava ao fim, com apenas 3 meses de duração. E então, chegamos em 2021. Em janeiro, o MIBR já movia os pauzinhos para arrumar a nova lineup. Os escolhidos foram Danoco, Boltz, SHZ, Cello e Yel, juntamente com a Poca como novo coach. Mas dessa vez com uma nova adição. A equipe contaria com o 6º player no banco, o Exit, que mais tarde entraria no time principal no lugar de Danoco, que estava de saída. Então, após 10 meses, sendo a line que mais durou até agora, o MIBR decide fazer algumas alterações, assim acabando com a 10ª lineup da org em 3 anos e 4 meses. Quem saiu dessa vez foi o Yel e o SHZ para a entrada de Wood e o Turtle. E como 6º player, fizeram a adição de J. E novamente, após 4 meses, lá em janeiro, o Boltz deixava o MIBR para fazer parte do Last Dance. Sendo assim, em janeiro de 2022, a 11ª lineup do MIBR era formada por Cello, Exit, Wood, Turtle e J. E é claro, alguns meses depois, Wood era movido para o banco e BR Nezan era promovido do time Academy para o time principal. Então, com Wood sendo movido para o banco e a entrada de BR Nezan para o time principal, assim era formada a 11ª lineup do MIBR. E não paramos por aqui, mano. 4 meses depois, com a saída de Cello para o time da Imperial, o famoso Last Dance, em o Jacaré chegava para ser o 5º player do time, assim formando a 12ª lineup da organização em 4 anos. E essa lineup, que foi formada por Henrique, Exit, Turtle, J e BR Nezan, claro, não durou muito tempo. Essa line não durou nem 5 meses e já teve mudança rolando novamente. Então, em janeiro desse ano, com a saída do Fer do Last Dance, o J deixou o MIBR para substituir ele na Imperial. Com isso, o Insane, que estava no MIBR Academy, subiu para a line principal. E a line ficou a seguinte: Henrique, Exit, Turtle, Insane e BR Nezan, formando a 13ª lineup. Sim, você não entendeu errado, mano. 13 lineups. Como já era de se esperar do MIBR depois de tudo isso, não demorou muito tempo para as novas mudanças acontecerem nessa lineup também. Então, em maio desse ano, Turtle foi movido para o banco do MIBR e logo em seguida Henrique também, assim abrindo 2 vagas no time, que logo foram preenchidas com a chegada de Drop e Safe vindo da Fúria, assim completando a nova e atual line e também a 14ª lineup formada até agora pelo MIBR. Drop, Exit, Safe, Insane e BR Nezan são os donos dessa bronca agora. Rapaziada, nesses quase 5 anos da volta da organização, foram 14 lines formadas e 27 jogadores diferentes vestindo o manto do MIBR. São números absurdos, eu particularmente não conheço nenhuma outra org no CS que em 5 anos tenha feito esse tanto de mudança. Se tiver alguma, por favor, deixa aí nos comentários pra eu saber, beleza? Enfim, rapaziada, essas foram todas as lines e jogadores que já passaram pelo MIBR até o momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like aí, deu um trabalhinho pra fazer esse vídeo, então eu espero que você deixe o like aí pra me ajudar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e até o próximo vídeo, mano. Vou ficando por aqui, aquele abraço e fui. Perfect.